Olá, amados e amadas de Deus, que alegria poder mais uma vez aí falar ao teu coração. Hoje, de uma maneira um pouco mais diferente, né? Eu sempre faço os videozinhos mais curtos aqui, mas hoje com um tema tão importante que traz tanta esperança para o meu e para o seu coração, eu quero falar sobre a verdade sobre a morte. É uma verdade impopular, uma verdade que poucas pessoas conhecem. Para onde que vai a pessoa depois que morre, né? Então hoje a gente vai ter um estudo bíblico aqui, vamos dizer assim, de maneira não tão extensa, mas também não de maneira tão curta. E para nós entendermos, amados, a verdade sobre a morte, nós temos que entender sobre a vida, ok? Mas antes da gente ler o texto bíblico, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal aqui, ativasse o sininho para receber as notificações, para que todas as vezes que eu postar o vídeo aqui, chegue aí a notificação para você. E compartilhe essa mensagem de esperança também com seus amigos e familiares, ok? Então, a verdade sobre a morte. Como eu disse, para a gente entender o que acontece com a pessoa depois que morre, a gente precisa entender como que Deus formou a vida. Então, em Gênesis, no capítulo 2 e 7, diz assim, Gênesis 2, 7, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então entenda que você não tem uma alma, você passa a ser uma alma. Ser é diferente de ter, porque o ter dá uma compreensão de que existe uma alma fora do corpo. E a visão bíblica que nós temos é que o ser humano é um ser integral. Olha só esse exemplo. Se a gente pega, para a gente obter a luz, como agora aqui eu estou num ambiente que tem luz, primeiramente eu preciso de uma lâmpada mais a eletricidade, que é igual à luz. E quando a gente fala de vida, ou seja, de o ser humano passar a ser uma alma, a Bíblia declara que existe o componente que é o pó da terra, mais o quê? Mais o fôlego de vida. A gente acabou de ler aqui em Gênesis 2,7. Pó da terra, mais fôlego de vida, o ser humano passa a ser uma alma vivente. Entende? Então, essa questão de separação de corpo e alma não é uma visão bíblica. Mas é claro que essa ideia bíblica, eu não posso me basear apenas nesse texto de Gênesis no capítulo 2, verso 7. Eu preciso deixar que a própria Bíblia seja a sua intérprete. E olha para você ver esse texto. O que acontece agora na morte? Na vida a gente viu que é o pó, mas o fôlego a gente passa a ter vida. Agora, olha esse texto de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vale notar que esse espírito que volta para Deus não é uma alma, porque fôlego de vida e espírito, na Bíblia, é a mesma coisa, dá o mesmo sentido. É tanto que você lembra lá no Gênesis 2,7 que Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então Deus deu o fôlego de vida. E aqui está dizendo, e o espírito volte a Deus, ou seja, o fôlego volta a Deus que o deu. E quando que Deus deu? Lá no Éden, na criação do homem e da mulher. Existe esse texto também, muito importante em Eclesiastes 9, 5 e 6, que declara o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Preste atenção, os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, ódio e inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. As pessoas têm o costume de dizer que a gente precisa ter medo dos vivos e não dos mortos. Por quê? Porque a própria Bíblia declara que a pessoa que morreu, a memória dela já está entregue ao esquecimento. E também os mortos não sabem de coisa nenhuma. Entende? O morto, ele entra naquilo que é contrário à vida. Né? O corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus e não fica nenhuma alma por aí vagueando. Ok? Isso é uma filosofia grega de Platão. Isso também é uma filosofia dos nossos amigos e irmãos espíritas
que acredita que existe alma fora do corpo. Agora, para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não existe essa dicotomia, ou seja, essa separação de corpo e alma. O que existe, na verdade, é que o ser humano é um ser integral. O ser humano é um ser holístico, sabe? Mente, corpo e espírito. Nós passamos a ser uma alma. Mas avançando um pouco mais, tem esse texto em Daniel 12:2 que diz assim: multidões que dormem no pó da terra. Daqui a pouco eu vou explicar de maneira ainda mais profunda essa expressão dorme, né? Que aqui diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então a Bíblia dá uma ênfase de que quando uma pessoa está morta, ela está dormindo. E quando você está dormindo, você está em estado inconsciente. Você não lembra de nada, você não sabe de nada, e assim acontece com a pessoa depois que morre. Olha, eu gostaria de finalizar o vídeo de hoje com 3 textos bíblicos. O primeiro está lá em João, no capítulo 11. Eu gostaria que você ouvisse falar, o próprio Cristo falar agora. Jesus ele chega em um velório, na verdade já tinha terminado o velório, Lázaro havia sido enterrado, Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus ele poderia chegar nessa casa, nesse lar, e falar assim: olha, Lázaro está no céu, tenha calma. Jesus Cristo ele fez 3 ressurreições no Novo Testamento. E nessas 3 ressurreições, Jesus ele poderia falar assim: olha, muita calma, muita paz, porque seu ente querido está no céu. Mas não. Jesus em nenhum momento declarou que ninguém está no céu e nem tampouco no inferno. Agora a gente vai ver o que Cristo falou quando ele chegou até Marta e Maria, no capítulo 11, verso 11 a 14, diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Você entendeu aqui esse contexto bíblico? Jesus chega até Marta e Maria. Primeiramente, Jesus está conversando aqui com os discípulos, na verdade. E Jesus declara que Lázaro estava dormindo. Mas, na verdade, Jesus não estava falando do sono literal. Ele sabia que Lázaro havia morrido. Mas é porque a visão bíblica, em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, que a Bíblia não pode entrar em contradição, o Antigo Testamento precisa estar em harmonia com o Novo Testamento, e assim o é. Jesus declara, os profetas declaram, e todos os apóstolos de Cristo declarou que a morte é como um sono. Ou seja, a pessoa está em um estado inconsciente. Mas se eu estou pregando para alguém nesse momento que perdeu um ente querido, eu só não quero revelar para você uma verdade, uma doutrina bíblica, para que você compreenda apenas que uma pessoa depois que morre está dormindo no pó da terra. Mas eu quero dizer para você que perdeu alguém que ama, que existe uma grande esperança além do túmulo. Isso mesmo. Se você perdeu um parente, um amigo, alguém que ama, Deus ele quer falar com você aqui nesse momento, através do verso 25 do mesmo capítulo, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso mesmo. Por mais que essa é uma verdade cruel, para mim e para você e para toda a raça humana, Deus tem essa promessa. Jesus ele tem essa promessa para você, que ele é a ressurreição e a vida. E o versículo e o capítulo 21, verso 4 de Apocalipse diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, elas são passadas. Ficou claro para você esse tema? Ficou claro que o seu ente querido não está no céu e nem tampouco no inferno? Ficou claro para você que esse ente querido, esse amigo, está descansando no pó da terra e que em breve Jesus Cristo voltará
E Ele que é a ressurreição e a vida, que tem autoridade sobre a morte, que venceu a morte na cruz do Calvário, Ele está dizendo para você que essa pessoa um dia poderá ressuscitar. E aí Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais dor, nem sofrimento, nem velório. Não haverá mais nenhum tipo de dor em nosso coração, porque essa promessa é fiel e verdadeira. Creia, apenas creia na palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida e será salvo tu e a tua casa. Essa é uma verdade que poucos conhecem, mas eu senti o desejo no meu coração de espalhar essa verdade. Se possível, assista de novo, deixe o seu comentário e encaminhe essa mensagem de esperança para alguém, porque alguma pessoa pode ser salva através de você. Seja também um evangelista, compartilhando mensagens de esperança. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, ela traz esperança aos nossos corações. Que a gente possa entender e compreender esse tema cada dia mais e compartilhar em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amado de Deus, está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido. Não pare de lutar, não deixe de buscar, não desistir.